Olá, boa tarde. Eu sou Antônio Carlos Santos, vice-presidente do SESCOM e da ESCOM São Paulo. Sejam bem-vindos à nossa palestra com o tema Esclarecimento sobre práticas antissindicais com as membras do CONALES, do Ministério Público do Trabalho, realizada pelo SESCOM São Paulo, com o apoio do Ministério Público do Trabalho, SESCOM Baixada Santista e SESCOM Campinas. E para abordar o tema de hoje, nós temos a doutora Vivian Brito Matos, procuradora regional do trabalho do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro e coordenadora nacional do CONALES, e a doutora Priscila Moreto de Paula, procuradora do trabalho também do Ministério Público do Rio de Janeiro e vice-coordenadora nacional do CONALES. Antes de dar início à nossa palestra, eu gostaria de dar um recado importante para vocês, que é sobre o SESCOM Solidário. Vai aparecer aí na tela de vocês uma informação a respeito do nosso SESCOM Solidário. O SESCOM Solidário tem a finalidade de fomentar a responsabilidade social e o SESCOM São Paulo, por meio dessa prática, adotou para as nossas palestras online o Ingresso Solidário. Ele visa auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade social em diversas frentes, como alimentação, higiene e limpeza. E para facilitar as doações nesse formato remoto, é possível fazer a sua doação via Pix. Tudo que for arrecadado nessa tarde irá para alguma instituição cadastrada no SESCOM Solidário. Não deixe de fazer a sua doação. É só mirar o seu celular nesse QR Code que está aparecendo na sua tela e contribuir com o valor que você puder. É fácil e rápido. Com pequenas e constantes ações, nós conseguimos mudar o mundo. Agradecemos a todas as pessoas que estão assistindo a nossa live nesse momento e não se esqueçam de fazer inscrição nos canais do SESCOM e ativar o sininho. Bom, agora eu passo a palavra para a doutora Vivian, para a gente começar a abordar o nosso tema sobre práticas antissindicais. Doutora Vivian, seja bem-vinda. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui participando desse diálogo essencial sobre práticas antissindicais, um tema de grande importância para o direito coletivo do trabalho e para o Ministério Público do Trabalho, que tem exatamente no combate aos atos antissindicais praticados pelos empregadores uma de suas metas prioritárias, especialmente nesse biênio. Como prioridade estratégica do MPT, estamos intensificando nossos esforços para garantir um ambiente de trabalho justo e equilibrado em relação a esse tema. Isso significa que o MPT está atuando de maneira mais proativa e incisiva, conscientizando, dialogando, monitorando, investigando e tomando medidas legais contra as violações às liberdades sindicais, seja através das práticas de intimidação, discriminação ou interferência indevida nas atividades sindicais. Um diálogo como esse, promovido pela SESCOM, proporciona uma plataforma onde as partes podem expressar suas opiniões, interesses e preocupações, buscando soluções colaborativas para os desafios enfrentados nessa seara. Então, nesse sentido, eu aqui parabenizo o SESCOM e a ESCOM por ter feito esse diálogo, essa live, para justamente a gente ter essa possibilidade de trocas em relação a esse tema, que hoje vem afligindo bastante as relações sindicais no Brasil. O diálogo social é também um espaço de aprendizado e de transformação da cultura política, social, e por isso mesmo requer uma ação permanente, continuada e coletiva, que contribua intencionalmente com a institucionalização desses espaços de participação, com vistas, claro, a assegurar que as demandas e as inquietações da comunidade, da sociedade, sejam devidamente reconhecidas e ponderadas, viabilizar a elaboração de soluções colaborativas, além de fomentar a instauração de um sentimento de pertencimento e de compromisso coletivo, com a sociedade. Através desse diálogo e da cooperação, é possível promover relações laborais harmoniosas, prevenir conflitos trabalhistas e promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável, bem como políticas públicas eficazes que tragam sempre uma maior segurança jurídica para toda a sociedade. Sobre a temática dessa live, o objetivo do Ministério Público do Trabalho é garantir que os trabalhadores possam exercer seus direitos coletivos sem medo de retaliações e pressões, e demonstrar os desafios que as práticas antissindicais representam para a gestão empresarial e para o ambiente de trabalho. Nesse contexto, a aproximação entre o MPT
e o sindicato patronal, os escritórios de contabilidade assumem especial relevância, porque juntos não podemos apenas identificar e prevenir essas práticas, mas também promover um ambiente de trabalho que respeita os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e, ao mesmo tempo, que garante que as empresas operem de maneira ética, transparente e em conformidade com as leis, contribuindo assim para a construção de um ambiente mais justo, equilibrado, onde as liberdades sindicais sejam cumpridas, respeitadas e os direitos das empresas também. O papel dos escritórios de contabilidade nesse ponto é fundamental no processo, porque esses escritórios, né, que fazem compliance trabalhistas são os primeiros a orientar as empresas na aplicação correta das leis trabalhistas, garantindo assim a conformidade com as normas de compliance trabalhista. Essa conformidade é fundamental não apenas para evitar riscos legais e financeiros, mas também para garantir que as práticas corporativas estejam alinhadas com o princípio da justiça e o respeito aos direitos coletivos dos trabalhadores. E esse diálogo contínuo e construtivo é a partir desse diálogo, né, que a gente consegue criar estratégicas mais eficazes para promover essa cultura de conformidade e integridade das relações de trabalho de maneira ética, sustentável para todos e todas, e aproximando ainda mais o poder público da sociedade civil, que no caso aqui é representado o poder público pelo Ministério Público do Trabalho. Nessa live de hoje, vamos discutir como identificar, prevenir e lidar com as práticas antissindicais de forma a garantir que as empresas cumpram as obrigações legais, evitando infrações e promovendo esse ambiente que respeita os direitos dos trabalhadores. Porque nós temos percebido, nos diálogos aos quais o MPT tem participado, e a Conalis especialmente, é um grande desconhecimento dos limites entre o que é o poder diretivo do empregador e a conduta antissindical. Quando o assunto são liberdades sindicais, e nessa live procuraremos, dentro de um espírito de transparência, de colaboração, de conscientização, mostrar como o MPT interpreta e enquadra determinadas condutas como norte da sua atuação e demonstrar os limites entre o ato lícito e o ato ilícito, que é a conduta antissindical. Na prática, isso quer dizer que, ao longo dessa live, nós vamos discutir exemplos e algumas medidas de como o compliance trabalhista pode ajudar as empresas a se manterem dentro desses limites da lei, adotando boas práticas que evitem a ocorrência desses atos. E, com isso, promovam esse meio ambiente alinhado com esses princípios éticos e legais, evitando, com isso, inclusive, riscos de condenações judiciais, o que pode resultar em sérias sanções, né, incluindo multas, indenizações e danos, principalmente à reputação da empresa. Não há como se falar em atos antissindicais sem falarmos antes em liberdades sindicais. Tradicionalmente, a liberdade sindical é entendida como o direito fundamental dos trabalhadores e das trabalhadoras de se organizarem em sindicatos para defender os seus interesses, abrangendo a capacidade de formar e se afiliar aos sindicatos sem interferência externa, seja do governo, seja dos empregadores, além de ser um direito que é reconhecido por diversos instrumentos internacionais, como, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que todos consagram esse direito. Além disso, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, reforça a importância da liberdade sindical através de duas principais convenções específicas, como a Convenção 87 e a Convenção do número 98, que protegem o direito de formar e se filiar a sindicatos e promover a negociação coletiva. A Convenção 87, que foi adotada em 1948, é um marco nessa área. Ela estabelece o direito dos trabalhadores de constituírem organizações à sua escolha e de se filiarem a elas sem necessidade de autorização prévia. Embora a Convenção 87 sobre a liberdade sindical e proteção ao direito sindical não tenha sido ratificada pelo Brasil devido a essa crescente interdependência econômica dos países, né, e segundo a OIT, por essa contar com princípios e direitos fundamentais expressos na Constituição do próprio órgão, ou seja, da OIT, sua promoção decorre simplesmente do fato do Estado-membro pertencer à OIT. Portanto, a Convenção 87, que trata dessa liberdade, deve ser considerada relevante, mesmo sem a ratificação formal do Brasil. Dizer que liberdade sindical é um direito humano fundamental implica que o Brasil, como parte do sistema interamericano de direitos humanos, está sujeito a uma série de obrigações e possíveis consequências no âmbito internacional.
No contexto regional, isso significa que o país deve respeitar as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem autoridade para julgar violações a instrumentos como a Carta da Organização dos Estados Americanos, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José, da Costa Rica. Se o Brasil for considerado em violação desses tratados, a Corte do IDH pode determinar a anulação, suspensão ou revogação das normas jurídicas internas que contrariam esses princípios de direitos humanos. Essa situação expõe o Brasil ao controle da convencionalidade, pelo qual essa Corte pode exigir a alteração ou suspensão de normas internas que violem esses direitos reconhecidos nos tratados internacionais, o que enfraquece sobremaneira a soberania legislativa do país. Além disso, uma condenação por violação dos direitos humanos, especialmente uma questão tão fundamental quanto a liberdade sindical, pode prejudicar gravemente a reputação do país no cenário internacional, afetando sua imagem como defensor dos direitos humanos e minando, inclusive, sua influência diplomática. As sanções e consequências jurídicas que o Brasil pode enfrentar vão além das medidas ordenadas pela Corte. O país pode sofrer sanções internacionais, pressões econômicas e até políticas de outros estados e organizações internacionais, como a redução de investimentos estrangeiros, a suspensão de acordos de cooperação e por aí. Embora o Tribunal de Haia, que é a Corte Internacional de Justiça, não julgue diretamente os casos de direitos humanos, uma violação contínua e grave desses direitos pode levar a conflitos interestaduais que poderiam ser levados a ela, trazendo ainda mais pressão internacional para o Brasil. Essas violações podem ainda impactar as relações comerciais e os acordos internacionais que o país tem com os outros países e blocos econômicos, reavaliando, inclusive, ou suspendendo acordos comerciais sob a alegação de que o Brasil não está cumprindo com as normas internacionais de direitos humanos, o que afetaria, obviamente, diretamente a economia nacional e, consequentemente, as empresas, especialmente aquelas que seguem as normas de relações de negócio da GRI, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que são os 17 objetivos ambiciosos e interligados e as 169 metas de ação global para alcançar até o ano de 2030 sobre o trabalho decente, que tratam dos principais desafios de desenvolvimento enfrentados pelas pessoas no Brasil e no mundo, que inclui a liberdade sindical. Portanto, quando falamos em liberdades sindicais e, consequentemente, em suas antíteses, que tem como uma de suas vertentes antagonistas o ato antissindical, estamos falando de uma conduta que transcende a esfera do individual, ou mesmo da autonomia empresarial, podendo resultar, inclusive, em prejuízos financeiros significativos, que afetam diretamente a sustentabilidade do negócio em si, ou mesmo da própria região aonde esse negócio está situado. Embora o Brasil não tenha uma legislação que defina claramente o que são os atos antissindicais, isso não significa que tais práticas sejam permitidas. As normas internacionais do trabalho, juntamente com a Constituição Federal, que assegura as liberdades sindicais nos artigos 8º, 9º e 37, incisos 6 e 7, fornecem uma base robusta para a proteção desses direitos. Assim, em que pese a ausência dessa definição legal expressa no Brasil, toda a prática que viole ou tenha como fim impedir, prejudicar ou mitigar o exercício de qualquer ato ou direito inerente às liberdades sindicais se traduz em uma conduta antissindical. Nesse particular, é preciso registrar que a OIT vem reiteradamente recomendando ao Brasil, inclusive nesse último relatório, que foi realizado desse ano, entregue ao Brasil em junho desse ano, em que o Brasil foi citado 19 vezes, que ele elabore uma legislação mais específica que trate da questão dos atos antissindicais. E, para além dessa recomendação internacional, internamente já há movimentos da fiscalização do trabalho no sentido de começar a autuar os empregadores quando constatada a prática. O ato antissindical pode ocorrer de diversas formas, sendo mais abrangente que aquele chamado de discriminação antissindical, porque inclui todas as atitudes desfavoráveis ao reconhecimento ou concessão das facilidades necessárias para o desenvolvimento da ação sindical, inclusive com vistas a minar a influência dos sindicatos, muitas vezes retratando-os como obsoletos, corruptos ou prejudiciais para a economia.
Para a configuração do ato antissindical, não é necessário que se tenha a intenção de prejudicar a atividade sindical. Isso é importantíssimo, pois qualquer ação que leve a isso e acabe impedindo, dificultando ou enfraquecendo os sindicatos pode ser considerado um ato antissindical. O que importa aqui não é o que o agente pretendia, mas sim o impacto real que as suas ações têm sobre a organização sindical. Desde 2019, o Ministério Público do Trabalho vem se debruçando sobre o estudo dos atos antissindicais e desenvolveu um projeto que se estende até a atualidade no combate a essas práticas, como eu disse no início dessa live. Mas é importante esclarecer que esse esforço do Ministério Público do Trabalho não se trata de proteger o sindicato em si, de fazer propaganda das suas atividades, ou mesmo de impor que os trabalhadores se sindicalizem ou aceitem as condições propostas pelo sindicato. Não. Essa é uma escolha que cabe exclusivamente aos trabalhadores e ao sindicato da sua categoria, sem que a empresa ou quem quer que seja, inclusive o poder público, interfira nessa relação. O verdadeiro objetivo aqui é defender um princípio que é fundamental e que transcende qualquer organização e que faz base, que é um dos pilares da democracia, que é a liberdade coletiva. A liberdade sindical, assim como a negociação coletiva, que ao lado da greve formam esse tripé. No bojo desse projeto, foi confeccionado um manual de combate a essas práticas, considerando condutas antissindicais qualquer prática que busque impedir, prejudicar ou violar a atividade sindical e as liberdades sindicais. Também foi elaborado e está disponível na internet uma cartilha que tem uma linguagem bem simples e procura responder às perguntas mais evidentes sobre a temática. Então, convido a todos a, se possível, acessarem no site que vão encontrar esses documentos. Mas, dentro das práticas antissindicais contra os trabalhadores, podem se citar vários exemplos. Vou dar aqui alguns para vocês, como, por exemplo, impedir a filiação sindical e estimular a desfiliação sindical. Sancionar os empregados que participaram de uma greve, por exemplo. Proibir assembleias ou seu engajamento. Utilizar meios de comunicação para ataques e ofensas aos sindicatos, seus dirigentes ou filiados, por meio, por exemplo, de fake news. Punição ou despedidas de participantes em relação à greve. Recusa à negociação coletiva. E veja que sobre a recusa à negociação coletiva, não basta a empresa ou a entidade patronal já ter um interesse em negociar. É preciso que haja o espírito colaborativo e de boa-fé para que haja efetivamente uma negociação. Uma negociação não é uma imposição de um dos lados. Uma negociação requer concessões de ambos os lados e que, de modo que, havendo uma imposição em relação a uma das partes, isso não é negociar. É preciso se negociar com um espírito aberto, com a possibilidade de se mudar de ideia e de se ter troca de colaborações, troca de interesses, e não simplesmente chegar e falar isso, porque isso não significa negociação coletiva e muito menos diálogo social. Para além disso, também, um outro exemplo seria o estímulo à interferência ao exercício da oposição sindical, que nós veremos com mais vagar, que a doutora Priscila irá apresentar, assim como a perseguição contra dirigentes sindicais, inclusive com dispensas discriminatórias ou falta de promoções por conta das atividades sindicais, ou mesmo a questão do acesso do sindicato quando há necessidade de defesa dos interesses dos trabalhadores da categoria. E voltando aqui um pouco em relação às fake news, nós podemos aqui dar alguns exemplos sobre fake news que podem ser configurados como atos antissindicais, como, por exemplo, a criação de perfis falsos em redes sociais com a finalidade de viralizar a visão contrária à atuação ou o movimento sindical, como se o pôster partisse dos trabalhadores ou da sociedade. Um outro exemplo seria a criação de memes contrários aos movimentos grevistas, com a finalidade de persuadir trabalhadores a se voltarem contra a eventual mobilização. Criação de notícias falsas ou incompletas sobre supostos abusos cometidos pelo sindicato em face dos trabalhadores, e a criação e difusão de conteúdo em redes sociais para atacar a estrutura sindical e seu respectivo financiamento, baseado em informações falsas, incompletas, a fim de estimular e instrumentalizar um movimento coletivo de esvaziamento do financiamento das entidades, das estruturas sindicais. Vale aqui ressaltar
que a utilização dos meios de comunicação para ataques e ofensas aos sindicatos, seus dirigentes ou seus filiados, para se configurar como um ato antissindical, não necessariamente precisa estar embasado numa fake news, tá? Podendo ocorrer quando houver excesso ao direito à livre manifestação do pensamento para impedir, para prejudicar ou violar essa atividade sindical e as liberdades sindicais. Nesse particular, abro aqui um parênteses para falar dos limites da liberdade de expressão, que garante a todos e todas, né, o direito de manifestar suas opiniões. Essa liberdade, no entanto, não é absoluta, não podendo ser utilizada de forma a prejudicar, mitigar ou desconsiderar um outro direito que também é fundamental, que é a liberdade sindical. Ambos, como direito fundamental, como tal, devem ser interpretadas de uma forma que uma não anule a outra. A liberdade de expressão ela deve coexistir com a liberdade sindical, respeitando esse direito dos trabalhadores de organização, de administração e de filiação à sua organização sindical e na defesa coletiva de seus interesses. Assim, é essencial que a liberdade de expressão seja exercida de forma responsável, sem comprometer a autonomia e os direitos coletivos assegurados pela liberdade sindical. Por sua vez, né, outras práticas antissindicais que podem ser essas contra entidades sindicais, a gente pode citar, por exemplo, atos de ingerência na própria entidade, obstar campanhas de filiação, fazer o fomento, o incentivo, o estímulo, ou a indução ou auxílio patronal, e isso é fundamental, ao exercício do direito do exercício da oposição à contribuição assistencial e negocial, que veremos mais à frente com a doutora Priscila. Qualquer pessoa física ou jurídica pode ser sujeito violador dos direitos e liberdades sindicais e, consequentemente, em práticas antissindicais. Os principais perpetradores dessas violações são, frequentemente, os empregadores, né, que buscam enfraquecer a atuação dos sindicatos para manter um controle mais rígido sobre os trabalhadores. Mas, como é sabido, o poder diretivo, né, do empregador é limitado pelos direitos fundamentais da pessoa humana, não podendo ser usado para tolher o exercício dessas liberdades, de não discriminação, de expressão do pensamento e do exercício livre da sindicalização, sob pena, obviamente, de se configurar um abuso do direito, desse direito, violando com isso o valor social do trabalho, que é fundamento da República e previsto como direito social fundamental e como fundamento da própria ordem econômica. A utilização do contrato de trabalho para o exercício ilícito de pressão ou de impedimento da fruição de direitos, de interesses ou de vontades do empregado é a prática que viola a função social do próprio contrato, prevista, assim, como baliza para os atos privados em geral, conforme o artigo 5º, inciso 23 da Constituição, e o artigo 170, inciso 3, também da Constituição. E o artigo 421 do Código Civil, né, que dispõe a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Embora seja comumente verificado o agir antissindical praticado por empregadores, a ação pode ser cometida também por qualquer terceiro, imediatamente estranho a essas relações de trabalho, que de qualquer forma busque afetar, mas que contribua para o resultado dessa conduta. Né? A conduta antissindical ela pode ser ainda praticada por um terceiro que não apenas não se favorece desse temor reverencial que costuma marcar as situações típicas, né, de um contrato de trabalho, quando provocado pelo empregador, mas da própria influência direta das mídias sociais em razão do amplo alcance social. Né? Então, longe de nós aqui querer colocar terror, até porque isso aqui é um diálogo, né, e nós queremos trazer de forma transparente tudo o que é possível, e até para fins de conscientização, não podemos deixar de falar das consequências para os envolvidos em práticas antissindicais. Essas práticas podem levar a situações em que a empresa tenha que reparar os danos causados aos trabalhadores, aos sindicatos e à própria coletividade, né? Seja por meio de indenizações ou outras formas de compensação, porque da conduta ilícita nasce o direito de reparação pelo dano causado, respondendo, inclusive, solidariamente todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para a concretização desse ato ilícito, conforme consta no próprio Código Civil. Além disso, ações desse tipo podem resultar na necessidade de reverter decisões que prejudicaram os trabalhadores, como quando envolve demissões injustas e até reintegração ao emprego, garantindo esses direitos, né, inclusive os direitos passados. No âmbito administrativo, é possível que ocorram multas ou outras penalidades impostas por órgão de fiscalização que pode aumentar os custos para a empresa, além, é claro, da atuação do Ministério Público do Trabalho.
e, em casos mais graves, onde se identificam coações ou ameaças, pode haver implicações legais mais sérias, inclusive processos penais. Também é importante lembrar que, para os contadores, por exemplo, essas práticas podem levar a processos disciplinares no Conselho Regional, dependendo do grau, né, de participação e de como está sendo feita essa prática de ato antissindical. E, possivelmente, até mesmo um abalo na sua reputação no mercado. A empresa também pode sofrer com a perda de contratos e oportunidades de negócios, né, já que outras organizações podem optar por não se associar a práticas que sejam vistas como antiéticas ou ilegais. Portanto, é essencial que todos estejam atentos às implicações dessas ações, garantindo que as práticas empresariais elas respeitem os direitos sindicais e promovam um ambiente de trabalho justo e legalmente seguro e livre. E, dessa forma, evitar complicações para manter a confiança e a integridade das relações profissionais. Para concluir aqui, o direito, como base da ordem social, ele assume um papel de impulsionador quando busca criar um ambiente propício para o aprimoramento dos indivíduos, refletindo assim a constante evolução da sociedade. É dever do Poder Judiciário, do Ministério Público do Trabalho, da advocacia, dos contadores e de todos aqueles e aquelas que, de alguma forma, prestam assessoria em termos de compliance trabalhista, atuar de modo a interpretar a Constituição, assegurando os direitos fundamentais ali previstos e promovendo as mudanças sociais necessárias de acordo com sistemas e normas e práticas consolidadas. Isso deve ser feito sempre lutando contra eventuais representações sociais negativas e preconceitos, que, embora sejam recorrentes, não devem ser aceitos como parte da normalidade, mas sim combatidos e reinterpretados à luz do novo contexto social e econômico que se apresenta e que vivemos na atualidade. Além disso, é essencial responder a qualquer conduta que viole o direito fundamental à liberdade sindical, especialmente quando envolve pressões indevidas ou tentativas de impedir o exercício pleno desses direitos pelos trabalhadores. Assim como foi feito no combate ao assédio eleitoral, onde toda a sociedade participou, é importante deixar claro que o Brasil não há espaço para práticas que restringam a liberdade coletiva, e garantindo que todos possam exercer seus direitos de forma plena e sem interferências. E, mais uma vez, aqui agradeço a atenção, agradeço o convite da SESCOM por essa oportunidade e me coloco à disposição para, ao final da palestra, responder eventuais dúvidas que tenham remanescido. Muito obrigada. Obrigado, doutora Vívia. Excelente explanação, muito esclarecedor. A gente tem muitas perguntas, tanto das pessoas que fizeram as perguntas durante a inscrição, como agora no chat, mas vamos dar continuidade com a apresentação da doutora Priscila e, ao final, a gente passa as perguntas das pessoas que estão participando da nossa live. Doutora Priscila, por favor. Olá, boa tarde a todas e todos. É uma alegria estar aqui reunido com o objetivo de poder levar informação, né? O nosso objetivo aqui, a gente está reunido com esse propósito dessa conversa, de mostrarmos como está a atuação do Ministério Público do Trabalho. Então, os escritórios de contabilidade, a partir dessas informações, instruem, informem os seus clientes, né, sobre os riscos, sobre a questão do compliance trabalhista. Então, com esses cumprimentos, eu queria fazer essa consideração inicial, de que o nosso objetivo aqui não é colocar o contador contra o sindicato ou contra o trabalhador. O nosso objetivo aqui é simplesmente esse: a gente está reunido para poder contar para vocês o que o MPT internamente escolheu como projeto estratégico, qual o nosso entendimento e como nós estamos atuando. Para, a partir daí, vocês, enquanto contador, enquanto contadora, possam, com essas informações, também levar uma informação qualificada para o cliente de vocês a respeito dos riscos trabalhistas que, adotando determinada conduta, pode ter ou não. Então, dentro desse contexto de compliance trabalhista, nós não queremos aqui limitar a atuação do contador, da contadora, dos escritórios, das empresas de contabilidade. É importante, então, a partir dessa conversa, que vocês conheçam a atuação do MPT, entendam o porquê, consigam identificar o que são atos antissindicais dentro dessa
compreensão do Ministério Público do Trabalho dentro desse projeto estratégico que nós elencamos e que estamos executando no biênio 2024-2025, em continuidade até o biênio anterior. Com esse objetivo, vocês tomem, então, conhecimento dessas situações e levem informação aos clientes sobre os riscos, as práticas que podem incidir, as práticas que muitas vezes são sutis, mas, em termos de Ministério Público do Trabalho, se configuram como ato antissindical, porque muitas vezes pode ser que o setor de compliance, o RH, principalmente, sempre teve determinada postura, determinada atitude, mas é importante que se tenha conhecimento de que aquilo, na visão do MPT, é considerado uma prática antissindical e das consequências que isso podem levar, podem trazer, podem ensejar. Então, de vocês levarem para o cliente essa informação, uma informação, então, qualificada, uma informação completa dos riscos trabalhistas, né, do passivo trabalhista que isso pode ensejar. Obviamente que vocês prestam informação e o cliente vai escolher, né, para que caminho ele vai seguir. Mas, de todo modo, vocês, enquanto contratados, né, prestam essa informação da melhor forma, uma informação completa sobre a rotina trabalhista que, inclusive, o cliente, a partir dessas informações, pode assimilar esse risco e querer assumir ou não assumir e fazendo adotando muitas vezes uma mudança de postura. E aí o que eu queria trazer para vocês especificamente, porque é objeto de muita dúvida, de muito questionamento e também é objeto do nosso projeto estratégico, da atuação que o MPT escolheu em termos de liberdade sindical como prioritária, é a questão do financiamento sindical que surgiu depois daquela decisão do STF, né, no tema 935, que foi bem... foi dada ampla publicidade em vários canais, então vocês já devem ter conhecimento. Mas antes disso, eu queria só relembrar com vocês que há várias espécies de contribuição, e contribuições sindicais como gênero, eu digo. E aí eu vou trazer para vocês aqui 4 hipóteses, né? Nós temos aquela contribuição, a primeira, aquela contribuição sindical, que era uma vez ao ano, né? Um dia de trabalho, uma vez ao ano, que era descontada de forma obrigatória. Com a Lei 13.467, conhecida como a reforma trabalhista, essa contribuição ficou facultativa. Outra contribuição é a confederativa. Ela é feita, né, descontada do trabalhador, mas tem um entendimento pela jurisprudência de que só atinge os associados. Então, somente aqueles trabalhadores associados, nesse entendimento jurisprudencial, que podem sofrer esse desconto da contribuição confederativa, e essa contribuição ela é para manter a estrutura, né? Porque a organização sindical brasileira, ela é piramidal. Então, nós temos os sindicatos, as federações, as confederações, e essa contribuição ela tem esse objetivo. A outra é a mensalidade, né, que os trabalhadores e trabalhadoras associados ao sindicato voluntariamente, que quiseram se associar, eles então têm na forma do estatuto o desconto da mensalidade. E, por fim, a contribuição assistencial, que é decorrente do instrumento coletivo. Então, ela é prevista no acordo coletivo de trabalho ou na convenção coletiva de trabalho. Isso aí o doutor Antônio Carlos aqui tira, né, sabe muito bem essa diferenciação aqui, né? Mas eu quis trazer para vocês só, então, esse contexto, esse cenário. E o que eu vou tratar para vocês agora é em relação à contribuição assistencial, que é ela que teve essa mudança, né, de entendimento do Supremo Tribunal Federal e que agora permite, com esse novo entendimento, que seja descontada a contribuição, que é aquela prevista no acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, de trabalhadores associados e de trabalhadores não associados ao sindicato. Vocês já devem ter visto, né? Tema 935, que foi a tese, né, firmada, foi no tema 935 nessa situação, firmando esse entendimento. Porque antes o entendimento era contribuição assistencial só é descontada de trabalhadores que são associados. Depois o STF mudou esse posicionamento dele, então ele firmou esse entendimento. É possível descontar a contribuição prevista no acordo coletivo ou na convenção coletiva de
trabalhadores associados e não associados, mas ele colocou uma vírgula lá, vírgula, desde que assegurado o exercício da oposição. E em relação ao exercício da oposição, que ele é feito pelo trabalhador individualmente de forma voluntária, mas isso eu vou falar para vocês também as hipóteses de formas, né, as possíveis formas de exercício da oposição. Então, só relembrando, em relação ao STF, nesse tema, a gente tem ainda um embargo de declaração que estão pendentes, né, que foram opostos pela PGR. A gente tem atualmente também um incidente de resolução de demandas repetitivas que está tramitando no TST. Nessa semana, inclusive, será audiência pública para a oitiva das pessoas, né, para afirmar justamente esse entendimento. O exercício da oposição vai ser como? Né? Então, está nesse debate no judiciário, tanto no STF quanto no TST. Mas, em termos de Ministério Público do Trabalho, internamente, nós nos dividimos em diversas coordenadorias. E uma dessas coordenadorias se chama CONALES, que é a Coordenadoria Nacional que trata de liberdade sindical e do diálogo social. Então, o objetivo é a promoção da liberdade sindical e do diálogo social. Essa coordenadoria ela existe há mais de 15 anos no MPT. E desde esses 15 anos de existência, nós traçamos diversos projetos, diversas atuações, e agora nós estamos com esse recorte específico do combate ao atos antissindicais praticados pelo empregador. E em relação à questão do exercício da oposição, em termos de MPT, em termos de CONALES especificamente, nós temos uma posição interna deliberada já. Então, todos os procuradores e procuradoras dessa coordenadoria de todo o país, nós nos reunimos e deliberamos sobre o entendimento que vamos firmar em relação ao exercício da oposição. E o entendimento firmado por esse colegiado, ele está consignado num documento que é uma nota técnica número 9, que lá tem uma posição de que o que deve ser respeitado pelo empregador é a autonomia privada coletiva e também respeitado pelo próprio poder público. Então, em termos de exercício da oposição, o que vai ser considerado? Os próprios trabalhadores reunidos em assembleia. Então, todo trabalhador, toda trabalhadora, quando o sindicato lança o edital, convoca, né, por meio de jornal, para participação de assembleia, todo trabalhador pode, quando estiver nesse processo de negociação coletiva, participar dessas assembleias. Inclusive, agora, para poder fazer esse exercício da oposição da contribuição, se manifestar em assembleia, se quer ou não pagar essa contribuição, o percentual que quer, o valor que quer, se vai ser assegurado o exercício da oposição só em assembleia, ou se esse exercício da oposição vai ser assegurado também em cláusula de acordo coletivo ou convenção coletiva, em quantos dias, se vai ser presencialmente no sindicato, se vai garantir de forma virtual, se vai ser só por meio de carta. Isso tudo os trabalhadores reunidos em assembleia vão deliberar e decidir, sem que essa decisão tenha qualquer interferência, seja do contador, seja do empregador. Por quê? Assim como o empregador tem o seu sindicato e o trabalhador não interfere nessa relação, o trabalhador também tem o seu sindicato que o representa na negociação coletiva, que garante o acordo coletivo ou a convenção coletiva, que previu, sentou com o sindicato patronal, sentou com o empregador para deliberar melhores condições de trabalho, salário, auxílio alimentação. Isso tudo foram concessões mútuas que foram feitas entre o empregador, o sindicato patronal, e entre o sindicato profissional, né, que representa os trabalhadores. Isso tudo foi acordado, foi deliberado. E a questão da contribuição, ela também é objeto ali, vai ser tratada pelos trabalhadores em assembleia. E ela não é a convenção, a contribuição assistencial, objeto da negociação. O empregador não pode dizer, ou o sindicato patronal, com essa cláusula de contribuição assistencial prevista eu não negocio, porque isso não diz respeito a ele, ao empregador, ao sindicato patronal. Aquilo diz respeito ao trabalhador e ao seu sindicato.
Foi os trabalhadores reunidos que discutiram o valor, o percentual, qual é o objetivo, o que querem custear, inclusive para fortalecer a negociação. Então, é muito importante que seja levado isso, que haja esse entendimento de que o empregador não pode interferir nessa relação trabalhador-sindicato. E se interferir, isso é considerado como um ato antissindical. E porque os sindicatos profissionais, eles não são concebidos como uma pessoa jurídica ou como uma empresa. São os trabalhadores reunidos, coletivamente organizados, que são representados por uma entidade, né, que tem uma personalidade jurídica. Então, é muito importante que se compreenda também essa questão. E esse sindicato, ele representa toda a categoria, por isso até da mudança de entendimento na tese do tema 935, porque dentro do sistema da organização sindical brasileira, a previsão constitucional prevê que o sindicato representa todos os trabalhadores da categoria, sindicalizados ou não, associados ou não. Então, se aquele acordo ou convenção coletiva que o sindicato negociou, aquilo tem custos e vai beneficiar o trabalhador. Então, por que não esse trabalhador que pode participar da assembleia, que pode se opor à assembleia, que pode deliberar, que pode estar lá para discutir, porque ele mesmo que não associado, ele não a contribuição não vai estender para ele. Então, por isso o STF teve essa mudança de entendimento, embora tenha assegurado o exercício, vírgula ali, o exercício da oposição. Só que agora o entendimento da CONALES do MPT é que esse exercício da oposição, os trabalhadores também em assembleia que vão decidir como vai ser, sem a interferência do empregador ou do sindicato patronal. Então, em relação ao exercício, e aí, especificamente em relação ao exercício da oposição, quando, vamos supor, os trabalhadores reunidos em assembleia decidiram prever no acordo coletivo ou na convenção coletiva uma cláusula de contribuição assistencial que seja de 2%. E vai prever um exercício da oposição de forma posterior, ou seja, ele deliberou que não vai ser só a oposição feita só em assembleia ali naquele momento, ele vai querer também assegurar uma oposição posterior considerando a celebração do instrumento coletivo. Então, celebrado o instrumento coletivo, essa oposição pode ser anterior, que seria na assembleia, e isso os trabalhadores podem deliberar nesse sentido, ou vai ser posterior, depois do instrumento coletivo firmado, e na forma, tempo, modo e lugar que o acordo coletivo ou a convenção coletiva prevê. Vai ser em 10 dias, no percentual de 2, tem que vir presencialmente ao sindicato. E isso tudo, quando tiver esse exercício da oposição posterior previsto lá no instrumento coletivo, seja o empregador, ou o terceiro, ou o sindicato patronal, não pode, seja coagir, estimular, nem mesmo auxiliar ou induzir o trabalhador a fazer essa oposição ou resistir ao desconto da contribuição. E seja contribuição assistencial ou até outra contribuição em geral. E isso é uma das prioridades, né, que nós elegemos enquanto CONALES em termos de Ministério Público do Trabalho, como uma meta prioritária do que nós vamos combater, para que o trabalhador e seu sindicato, eles decidam entre eles o que eles querem fazer, a forma como quer se opor. O entendimento tem que ser direto, não tem que haver um intermediário nessa relação, assim como não tem um intermediário na relação empregador e o seu respectivo sindicato patronal. E aí, por exemplo, queria trazer aqui, por exemplo, alguns exemplos práticos para vocês sobre o que é considerado ato antissindical dentro desse tema do exercício da oposição. Então, o instrumento coletivo prevê um prazo de 10 dias, a partir da celebração do instrumento, sobre essa questão do prazo. Essas informações, isso o trabalhador tem que buscar direto com o seu sindicato. O contador ou a empresa não pode fazer essa publicizar, levar essa informação sobre o prazo da oposição, dar modelos, compilar as cartas de oposição, remeter essas cartas para o sindicato, até disponibilizar o motoboy da própria empresa para poder levar as cartas de oposição ao sindicato, fretar ônibus para os trabalhadores irem presencialmente ao sindicato para poder
se opor, porque isso, no entendimento do MPT, é configurado um ato antissindical. E se é configurado um ato antissindical e é uma meta prioritária nossa, nós vamos atuar, seja de forma preventiva, seja de forma repressiva. E aí, por isso que nós estamos nessa conversa, levando essa informação para vocês, para que seja levado também isso aos clientes, para que os clientes avaliem esses riscos, porque é uma meta prioritária que nós estamos focados nessa atuação atualmente. Outro exemplo, muitas vezes acontece, né? O trabalhador vai até o sindicato e aí ele volta e fala: o sindicato não quis receber a minha oposição. Eu fui lá e o sindicato não quis me opor. Essa questão não quis se opor. Se o trabalhador chegar isso para o empregador dizer, a resposta do empregador, pensando e se livrando de riscos e de passivo trabalhista, dentro dessa concepção do compliance trabalhista, busque o seu sindicato, conversa com ele, tente entrar no bom entendimento. Se tiver insatisfeito, ajuize uma ação trabalhista individual, para dizer que o seu sindicato não está aceitando o seu exercício da oposição, porque tem muitas nuances nessa questão do exercício da oposição. Como eu disse, pode ser antes, pode ser depois, tem um prazo que ser aceito. O sindicato, ele tem o direito, assim como o sindicato patronal, de poder convencer o trabalhador: olha, mas é importante que você contribua, de mostrar o que o sindicato faz. Então, esse diálogo direto entre trabalhador e sindicato profissional é muito importante. Por isso que empregador não pode se imiscuir nessa relação, não pode interferir. E porque o trabalhador, levar essa comunicação, está aberto para as da oposição. E o trabalhador fazer essa cartinha, a empresa intermediar e remeter essas cartinhas, isso não pode acontecer, porque esse diálogo entre sindicato e trabalhador, ele tem que existir. Uma outra hipótese que pode, né, em tese, configurar uma conduta antissindical é a recusa patronal em descontar e repassar a contribuição que consta lá do instrumento coletivo. Porque a contribuição assistencial, ela não é objeto da negociação, mas ela é decorrente da negociação, porque os trabalhadores reunidos em assembleia, vai ser a assembleia da categoria, com ata registrada, com ata, né, que foi registrada, lavrada a termo, que contou com a participação dos trabalhadores e trabalhadoras associados e não associados, teve o edital. Então, foi democrática. Os trabalhadores ali reunidos deliberaram que vai ter a contribuição no valor, em percentual, assegurado o exercício da oposição durante a assembleia ou depois, na forma, tempo e modo, lugar. Então, deliberado aquela decisão dos trabalhadores, ela é soberana. E o empregador não pode se recusar a fazer esse desconto ou repassar a contribuição que está prevista lá. Esses são alguns dos exemplos pontuais que eu queria trazer para vocês. E só reiterar, então, que nós estamos com um projeto estratégico que se chama o MPT e as práticas, né, o combate às práticas antissindicais. Esse projeto ele é executado em todo o país e ele tem um recorte específico de práticas antissindicais praticadas pelo empregador. Então, nós estamos promovendo audiências coletivas, audiências públicas em todo o país, com o objetivo de levar a informação do o que é ato antissindical, quais são as práticas que podem ser executadas tanto pelo empregador quanto por terceiros, levar essa informação com o objetivo de prevenir ilícitos. Nós não queremos receber denúncias e aí então ter que instalar uma investigação, um inquérito civil, fazer a investigação, depois ajuizar uma ação civil pública e nela nós pedimos que seja cessada a conduta, mas também pedimos indenização de danos morais para reparação desse ilícito. Então, visando prevenir isso, é que nós estamos com essas ações com o objetivo de levar informação, e até mesmo dentro desse contexto, foi feito, eu acredito que o doutor Antônio Carlos depois vai trazer para vocês, uma cartilha do próprio Ministério Público do Trabalho que se chama, né, o que fazer, né, atos antissindicais, o que fazer. Deixa eu até pegar o nome aqui certinho. Atos antissindicais, o que fazer, é isso mesmo. E com o objetivo de levar a informação para prevenir ilícitos, para que isso não aconteça. Inclusive agora, né, no próximo semestre, está prevista no país todo a expedição de recomendações com o objetivo de prevenir essa prática,
e especificamente a intervenção do empregador, né, na questão do exercício da oposição. Então, o nosso objetivo está nessa atuação preventiva, mas, se precisar, nós também temos essa atuação repressiva, que é o nosso dia a dia, vamos dizer assim, que aí nós instauramos recebendo denúncias de atos antissindicais. Então, a gente instala, né, uma investigação, aí nós vamos apurar aquilo com todos os recursos previstos em lei que o Ministério Público do Trabalho tem, e aí, se for o caso, propõe um termo de ajuste de conduta para cessação da conduta e previsão de uma multa, ou ajuiza uma ação civil pública na Justiça do Trabalho, sem prejuízo também do próprio sindicato profissional poder ajuizar a ação, e o Ministério Público do Trabalho ele é chamado nessa ação, e aí a gente participa e nos manifestamos em relação àquela conduta, aquelas provas sobre a prática antissindical. E com isso aqui eu encerro a minha fala, e só relembrando que nós estamos aqui reunidos com esse propósito dentro do contexto de um compliance trabalhista, né? De levar informação, e vocês levem informação para os clientes, com o objetivo de reduzir riscos, que o cliente tome conhecimento do que é prática antissindical, que muitas vezes pode ser uma conduta que ele já vem fazendo há anos, e ele não sabe que aquilo é uma conduta antissindical, que sempre foi, e continua sendo, mas agora é um objeto de atuação prioritária do MPT, e pode ser que ele tenha uma atuação ministerial, então ele vai ter tem ali um passivo trabalhista a ser considerado. E a partir, então, dessa ciência desses riscos, dessa informação, aí o empregador que vocês levaram, né, faz essa análise de risco. Então, é importante a conscientização, e nesse contexto, só relembrando que a gente fez essa cartilha, o que é, né, os atos antissindicais, que está disponível na página do MPT. E estou à disposição aí para eventuais dúvidas. Obrigada, senhor Antônio Carlos. Obrigado, doutora Priscila, obrigado, doutora Vivian, acho que as informações são bastante esclarecedoras, o nosso chat está fervendo aqui, muitas perguntas, muitas dúvidas por parte dos nossos participantes. Bom, o contador tem um papel muito relevante na prestação de serviço e na intermediação desse serviço junto aos empregadores. Basicamente, as empresas de contabilidade processam grande parte das folhas de pagamento. Era só um pouquinho que peraí, a Eliane está falando aqui que minha câmera tinha sumido, mas acho que voltou, né? Mas vamos lá. Eu estou vendo bem, senhor, estou vendo. As empresas de contabilidade processam grande parte das folhas de pagamento dos CNPJs do Brasil, né? Então, essa relação, essa intermediação das relações sindicais, das convenções coletivas, fica a cargo das empresas de contabilidade. Então, isso acaba fazendo com que as empresas de contabilidade façam um papel de orientação para os empregadores, e isso gera também uma pressão por parte das empresas de contabilidade com relação a esse tipo de orientação. A gente tem muitas perguntas aqui, muitas dúvidas por parte dos empresários de contabilidade, porque por tudo que eu percebi da fala de vocês, a gente tem uma linha muito tênue entre informação e indução, né? Ou seja, o que eu posso considerar como informação e até onde eu estou informando, até onde eu posso estar induzindo. Eu vou fazer algumas perguntas, até para não fazer uma pergunta só, e aí vocês, como as duas são especialistas, eu não vou direcionar para nenhuma das duas, vocês decidem aí qual das duas responde, mas eu vou fazer algumas perguntas que têm mais ou menos o mesmo sentido, mas aí eu já aproveito, porque eu já desovo, a gente não vai ter muito tempo para a resposta, e aí eu já pergunto algumas aí mais ou menos no mesmo sentido. O Flávio Barbosa, da Faria Contabilidade, ele pergunta o seguinte, com relação ao tema, os escritórios de contabilidade não podem dar nenhum tipo de informação sobre a questão da carta de oposição, como, por exemplo, o prazo estabelecido em CCT para fazer a carta por parte dos funcionários. A Eliabe Vieira, da Vieira Contabilidade, ele fala como proceder quando o cliente solicita para a contabilidade procedimento para se opor à contribuição. Como atender à solicitação do cliente sem que isso caracterize prática antissindical.
Aí, no chat aqui, a gente tem também algumas perguntas sobre o papel da empresa de contabilidade. Assim, a empresa de contabilidade não pode informar nada. Como que a empresa pode orientar sem entrar na questão da prática antissindical? A pergunta da Célia, né? Tem várias perguntas aqui, mais ou menos nesse sentido. E aí eu queria repassar isso para vocês dentro desse contexto, assim, de que forma as empresas de contabilidade podem atender aos seus clientes nesse sentido, sem entrar nesse risco da prática antissindical. Então, o que eu queria sugerir para vocês é o seguinte, de levar o cliente, quando o cliente perguntar, a seguinte informação, porque assim, o dever, vocês têm que, quando o cliente pergunta, vocês vão informar, mas a informação, o dever de informação é em relação ao cliente, né? Não em relação ao trabalhador. Então, em relação ao cliente, o procedimento para se opor. Pensando nesse contexto do compliance e da análise de risco, o que eu sugiro é, olha, o trabalhador tem que buscar o seu sindicato para obter informação em relação ao exercício da oposição. Sobre prazo, sobre a forma, como vai ser, o que eu posso passar é o nome do sindicato, o telefone e o endereço. Você passa isso para o seu trabalhador e o trabalhador que busca acessar o sindicato para obter as informações. Para que não haja essa intermediação, para que não corra-se o risco de ficar como uma que auxiliou, induziu. Então, é muito importante que passe a informação do sindicato, da informação o nome do sindicato, o endereço, o telefone do sindicato, para que o cliente tenha esse conhecimento, porque, olha, você corre um risco de, se você instruir, ajudar, passar informações a esse respeito, disso poder se configurar como uma prática antissindical, porque essa informação diz respeito ao trabalhador e ao sindicato dele, não diz respeito ao trabalhador e empregador. Então, o trabalhador que busque a informação com o seu sindicato, porque é para o sindicato que ele vai pagar, não é para o empregador. Então, o trabalhador busque essa informação com o sindicato dele. Então, a empresa pode ser orientada nesse sentido. Olha, o sindicato é do trabalhador, então o trabalhador é melhor que o trabalhador busque essa informação direto com o seu sindicato, sem a sua intermediação, porque isso pode configurar um ato antissindical. Não sei se a doutora Vívia quer fazer mais alguma consideração. Se me permite, eu faria aqui um acréscimo no sentido de que uma convenção coletiva ou um acordo coletivo, ele não é um ato de segredo. Né? O ideal, inclusive, é que a empresa, dentro de um quadro onde todos os funcionários tenham acesso, disponibilize esse instrumento para que até os próprios trabalhadores saibam, né, os direitos que tem, o que tem ali previsto, e lá vai estar previsto também a questão do exercício da oposição. E nesse mesmo quadro, a empresa pode colocar lá, havendo dúvidas, contacte seu sindicato. Então, veja, não se está falando aqui que essa linha tênue entre informação e indução, ela é muito importante que a empresa pese bem esse risco, porque, na verdade, é algo que não depende dela, porque é uma relação que não lhe pertence, é uma relação que pertence a outro. E isso, democracia também é você saber ir e saber a hora de recuar. Democracia faz parte do momento em que o direito de um começa quando acaba o do outro. Quando nós temos direitos que são fundamentais e que formam a base dessa democracia. E respeitar todos sem anular os outros é a base dessa razoabilidade, é isso que faz o equilíbrio da nossa democracia. Então, quando a gente fala que o trabalhador ele tem que se entender com o sindicato, isso não quer dizer que está se quebrando uma democracia, que, nossa, que isso é um absurdo. Não, minha gente, não. O que está dizendo aqui é que, dentro da liberdade sindical dele, daquilo que ele pode, com quem ele deve falar, é esse caminho que ele deve seguir. O trabalhador, ele tem o direito de ser emancipado, ele precisa ser visto como um sujeito de direitos e de responsabilidades, né? Porque com a liberdade, além do bônus, vem o ônus. Então, para exercer a liberdade, é preciso que se dê liberdade, e liberdade, ela vem com responsabilidade. Então, não é necessário que a empresa explique o caminho das pedras para o trabalhador. Ele tem esse caminho, ele tem essa possibilidade de se emancipar e de buscar as suas possibilidades.
Então, nesse ponto aqui, a empresa prestará um grande serviço a esse trabalhador, divulgando essa convenção coletiva para que ele conheça seus direitos, divulgando o endereço do seu sindicato para que haja alguma dúvida, ele vá trabalhar. Isso, sim, é uma grande participação da empresa nesse sistema todo, em termos de financiamento sindical e dos direitos da coletividade. Então, para a gente deixar bastante claro aqui, porque eu acho que isso é importante para todo mundo que está participando, a partir do momento que a empresa, o empregador, ou mesmo o escritório de contabilidade que atende a um empregador, fornece diretamente para o colaborador informações a respeito da oposição, modelos de carta de oposição, ou qualquer outra informação desse tipo, ele está incorrendo em práticas antissindicais, correto? Vamos colocar, ele está incorrendo em tese, porque, obviamente, quando nós estamos falando aqui, nós estamos falando em questões abstratas. Uma análise ela só vai poder ser feita, uma confirmação, isso é um ato antissindical, a partir de uma investigação. Embora, como eu disse na minha fala anterior, para a ocorrência da prática do ato antissindical, eu não dependo da intenção do agente, mas do ato em si, do resultado do ato, né? Eu preciso saber, eu preciso fazer uma análise prévia. Então, todos esses exemplos que nós estamos dando aqui, nós estamos falando em abstrato. Obviamente, né, que vão ter detalhes em um determinado caso concreto que vai ser uma excludente da ilicitude ou não, que vai mostrar que aquilo não é uma ilicitude, que foi o caminho. Então, é preciso aqui que se tenha em mente que nós não estamos aqui fechando, olha, fazer isso é um ato antissindical. Ele é um ato em tese, ele é um indício, ele é aquilo que realmente leva ao risco. Então, dentro de uma análise de risco, sabendo que se eu tenho uma cartinha, né, uma carta feita ainda que de próprio punho do trabalhador, mas que tenha lá o time da empresa, que o próprio motoboy da empresa, percebe-se que quem está fazendo toda essa intermediação, na verdade, é a empresa, mas eu preciso fazer uma análise, mas isso já é um indício de prova, isso já colocou, na verdade, a empresa em risco, até mesmo em risco de uma investigação. Então, isso que é um ponto, porque muitas vezes, na verdade, quando a gente fala no risco, a gente não fala só no risco no final de um processo. O risco ele começa a partir de um momento de uma investigação, porque nunca vai se saber o que vai dar ali. Então, tudo que nós falamos aqui é um ato em abstrato, né? Então, é o caso concreto que efetivamente vai ser. É em tese, exatamente, é em tese. Tem uma pergunta aqui da Delano Coimbra, eu acho que ficou mais ou menos respondida, acho que na fala de vocês, mas ela pergunta se é lícita a exigência de oposição presencial por trabalhadores que trabalham ou residam fora da sede ou subsede do sindicato laboral. Acho que pela resposta de vocês depende do que ficou estabelecido na Assembleia, né? Perfeito, é isso mesmo. Vai depender do que ficou estabelecido em assembleia. Porque aí os trabalhadores lá deliberaram, fizeram essas considerações, né? Não dá para a gente fazer essa análise assim de forma abstrata. Vai depender do que considerou, do que constou lá. Se aprovada dessa forma, né? Uhum. Agora, uma outra questão, falando por um contraponto aqui, né? Existem muitas... os empregados pontuam muito sobre a dificuldade que eles têm, muitas vezes, em fazer a oposição. Eles também podem procurar o Ministério Público do Trabalho quando eles encontram dificuldade em fazer a oposição de acordo com o que está estabelecido em convenção, porque às vezes eles vão tentar fazer oposição de acordo com as regras que estão estabelecidas em convenção e mesmo assim encontram dificuldade. Essa questão, nós temos até uma orientação interna, né, do Ministério Público do Trabalho, porque, assim, dentro de um universo do direito do trabalho, nós temos uma infinidade de licitudes, né? E aí, nós, estrategicamente, elegemos algumas. Outras, então, nós entendemos que tem caráter pecuniário ou que nem tem a repercussão social relevante para a atuação do Ministério Público do Trabalho, porque o Ministério Público do Trabalho, nós não atuamos em favor, nós não somos advogados, né? Nós defendemos a ordem jurídica, então, para demandar uma atuação ministerial, tem que ter uma repercussão social relevante. E um trabalhador, individualmente, reclamando desse exercício da oposição, que muitas vezes, né, em tese, aí foi obstado,
há uma orientação interna de que isso não demanda atuação do Ministério Público do Trabalho, porque não tem essa atuação, essa repercussão social relevante. Nós não vamos atuar em face de 1, 2, 3 trabalhadores, porque o nosso objetivo é defender a ordem jurídica dentro, né, dos direitos fundamentais trabalhistas, previstos na Constituição e as normas, né, em geral. Então, logicamente, pode ser feita a denúncia, né? Assim, a denúncia pode ser feita, mas não é um caso que nós vamos atuar, então muito provavelmente isso vai ser indeferido, porque a nossa atuação não vai ser em defesa desse um trabalhador, nós não atuamos em fase de 1 ou 2 trabalhadores, né? Perfeito. Bom, doutoras, acho que a gente chegou no nosso prazo final. Eu sei que vocês precisam sair porque vocês têm outro compromisso, né? O prazo que nós tínhamos era até às 15. Nós temos muitas outras perguntas aqui no nosso chat. Peço permissão para poder encaminhar essas perguntas para vocês. Se depois vocês puderem responder, a gente redireciona para os nossos participantes. Queria as considerações finais de vocês a respeito do nosso tema. Acho que a doutora Vivian, começar com a doutora Vivian, depois a doutora Priscila, por favor, as considerações finais de vocês. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao SESCOM por essa oportunidade, né, por esse diálogo. Se a gente pensar dentro do sistema de estruturas, né, do microsistema de direito coletivo do trabalho, nós não temos apenas o Ministério Público do Trabalho, né? Nós temos o Poder Judiciário, temos o Ministério Público, temos a fiscalização do trabalho, e dentro temos a advocacia trabalhista, temos as advocacias sindicais, e dentro desse contexto é preciso que se diga aqui que o Ministério Público do Trabalho ele não é um órgão julgador, né? Ele é um órgão que ele vai fazer esse trabalho preventivo, assim como repressivo, ou seja, ele vai fazer um trabalho promocional dentro daquilo que, na sua visão, considera em termos de sua atuação, ou vai fazer repressivo dentro da sua visão, né? Então, uma vez que o Ministério Público se convence de algo, né, ele vai, qual o papel dele? Como Estado, ele vai simplesmente processar, né? A gente já chegando nessa fase de repressivo, vai processar. E quem vai decidir é o Judiciário. Então, aqui, quando nós colocamos estamos fazendo essa explanação, nós estamos falando que essa é a posição do Ministério Público diante dessa situação, de determinadas situações em tese, em abstrato. Então, é importante que se diga que o Ministério Público não decide, mas dentro dessa estrutura, né, em termos de atuação em temática, enquanto órgão, né, tanto promotor como repressor das práticas que contrariem a ordem jurídica, os direitos sociais constitucionalmente deferidos, né, o Ministério Público do Trabalho atua. E nós viemos aqui exatamente trazer essa visão de como determinadas condutas vão ser vistas pelo Ministério Público e qual vai ser a atuação do Ministério Público nesse sentido. Aqui, nós não estamos aqui para impor nada a ninguém, nem temos esse poder para isso. O que nós estamos fazendo aqui é justamente abrindo esse diálogo. E abrindo esse diálogo mostrando assim, que, diante das dificuldades de tudo que nós vemos, de tudo que vem chegando ao conhecimento do Ministério Público e da formação de todo o seu convencimento acerca daquilo que ele tem conhecimento, chegou-se a essa conclusão, né? Obviamente, assim como o Ministério Público sempre esteve aberto para as entidades sindicais profissionais, sempre também esteve para as patronais para ouvir também as suas dificuldades, né? Então, eu acho que é importante que aqui que fique claro aqui nessa live que nós estamos aqui com esse espírito de diálogo. Não é uma imposição. Isso aqui é como o Ministério Público do Trabalho, ao longo desses anos, né, como eu disse, desde 2019 que nós estamos nos debruçando sobre isso, é como o Ministério Público do Trabalho vê e como o Ministério Público, dentro desse espírito de transparência e colaboração, está dizendo para os senhores, olha, chegando a uma situação dessa, vai ser analisado e pode gerar isso. Então, assim, mas quem vai decidir, em última instância, na verdade, é o Judiciário, né? Quem vai decidir, por exemplo, agora nós temos em andamento um IRDR, né, que é de repercussão geral, que vai ser decidido pelo TST, que vai tratar sobre essa questão da regulamentação ou não do exercício da oposição. Nós temos ainda pendente de julgamento os embargos de declaração no Supremo Tribunal Federal, que dentro dos temas ainda está lá o exercício da oposição. Então, o que nós temos que ver aqui, o que eu espero que os senhores recebam, é a visão do Ministério Público. Tá? Não é uma imposição, é só a nossa visão. E para que os senhores se preparem, né, para entender que o Ministério Público, quando atuar, vai seguir essa linha.
né? Obviamente, nós vamos ter, o Ministério Público tem independência funcional, podemos ter um ou outro colega que não concorde, mas a posição institucional do Ministério Público é essa, né? Mas, assim como podemos ter um judiciário que vai acolher ou não vai acolher, podemos ter uma corte internacional que vai acolher ou que não vai acolher. Então, nós temos várias instâncias decisórias. Agora, a grande questão é, e que nós trazemos aqui para vocês, vale o risco? Então, é isso que nós colocamos para mostrar que, para nós, na nossa visão, é possível se chegar num meio termo, num consenso, onde não seja necessário uma judicialização e que seja possível, dentro de um espírito de colaboração e de diálogo social, chegar a um termo que atenda a todos os lados. Então, nos colocamos à disposição aqui para responder outras perguntas que vierem, podem enviar para a gente, que a gente responde depois por escrito. E encerro aqui a minha participação, mais uma vez agradecendo e colocando à disposição e agradecendo a atenção nesse meio de tarde aqui de todos aqui presentes. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Vivian. Doutora Priscila, por favor. Eu só queria, a partir até de alguns comentários aqui no chat, só queria dizer assim que essa atuação ministerial, né, que nós traçamos como projeto estratégico, ela é pensando nos trabalhadores, mas em termos coletivos, né? Defender e tutelar aquilo que os trabalhadores coletivamente, reunidos em assembleia, deliberaram e decidiram, porque a liberdade sindical, então essa decisão em assembleia soberana, ela é concebida como um direito fundamental dos trabalhadores à liberdade sindical. Então, dentro desse aspecto coletivo, que há essa repercussão social, é que o MPT atua para garantir que essa voz coletiva dos trabalhadores reunidos seja garantida, seja respeitada, seja executada. Obviamente que pode ter algum trabalhador individualmente que tenha legitimamente alguma questão em relação ao exercício da oposição e tudo mais, mas isso não vai demandar a atuação do MPT, porque nós temos categorias cujas assembleias contemplam 1.500 trabalhadores, e aí nós recebemos por exemplo, uma denúncia. Então, isso em termos de atuação ministerial e até mesmo o que a lei prevê como o papel do Ministério Público, né? O papel do Ministério Público não tem essa atuação individual, que isso compete mais à Defensoria Pública, aos advogados privados. Então, nós não vamos tutelar esse interesse de 1, 2, 10 trabalhadores, mas sim a garantir a liberdade sindical dessa assembleia de trabalhadores reunidos ali, cujas assembleias muitas vezes têm mais de 1.000, 1.500 trabalhadores que deliberaram, e garantir que aquela decisão que os trabalhadores reunidos livremente votaram seja respeitadas e observadas, pensando sempre em direito fundamental à liberdade. Todas e todas têm esse direito constitucionalmente previsto, o direito fundamental à liberdade, né? Se fala tanto sobre a liberdade, inclusive liberdade econômica, também há a liberdade sindical dos trabalhadores e trabalhadoras que têm que ser observados, e por isso nós traçamos como uma meta prioritária da nossa atuação. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade e parabéns ao SESCOM pela organização nesse momento. Obrigado, doutora Priscila. Bom, eu também quero reforçar, por fim, que o nosso maior objetivo aqui é trazer esse tema para o debate. Nosso principal papel como sindicato que representa as empresas de contabilidade é trazer segurança jurídica para a atuação das empresas de contabilidade com relação a todos os aspectos da prestação de serviço das empresas de contabilidade para os seus clientes. Esse é mais um dos temas que a gente precisa discutir e debater. A gente está falando de uma relação de ato ilícito, sob o ponto de vista do direito trabalhista, que pode afetar as empresas de contabilidade. Então, é importante que a gente traga a visão, sim, do Ministério Público do Trabalho a respeito desse tema, independente de qualquer situação. A gente percebe pelo chat, né, que há pontos de vista divergentes em relação a isso, mas esses pontos de vista divergentes precisam estar esclarecidos a respeito do tema. Acho que isso é o mais importante, porque a nossa atuação precisa ser feita de acordo com uma visão clara a respeito do tema, a respeito de como o Ministério Público do Trabalho enxerga esse tema,
e esse é o nosso papel. O papel do SESCOM é esse, trazer esclarecimento, trazer luz para o tema, e a partir daí a gente vai atuar nas nossas empresas, né, na prestação de serviço que a gente presta para os nossos clientes, tendo a informação mais clara e mais precisa possível. Bom, eu quero agradecer as pessoas que assistiram até o final a nossa live. Peço que vocês deem um like, que se inscrevam no nosso canal do SESCOM no YouTube. Não se esqueçam também de ativar as notificações e deixem seus comentários. Em nome do SESCOM, eu agradeço a participação das nossas convidadas. Quero agradecer mais uma vez pela brilhante explanação, muito esclarecedora. E eu quero agradecer a todos mais uma vez e obrigado. Até o nosso próximo evento. Até mais.